Fala galera, começando mais um episódio de Cê é Louco Podcast, um podcast diferente aí na sua casa. Aqui a gente tá no episódio 170 e poucos, passaram muita coisa aqui, mas hoje é diferente, é especial. O Thor tá aqui do meu lado mais uma vez e eu trouxe essa galera aqui pra gente trocar uma ideia um pouco quinta série, um negócio mais suave, que é um episódio, é uma situação, um tipo de podcast que eu sempre quis fazer, mas nunca tive oportunidade nem coragem de começar alguma coisa assim mais descontraída do que já é. Entendeu? Sem ser um assunto específico, mas agora vai ser nessa linha e vai ter um nicho. E qual que é o nicho? Eu não posso falar, você vai descobrir nesse episódio. E outra, esses caras que estão aqui são dinossauro da palavra dita nos canais. Por quê? Porque o Thor tá aqui como representante do Prosa de Graça. É um canal aí da internet que você pode seguir, vai estar na descrição desse vídeo. E também fala sobre muita coisa cristã, né, Thor? Esse é o assunto principal do canal. E o Thor tá aqui também nesse momento de descontração pra gente trocar uma ideia do que vem acontecendo no dia a dia aí das igrejas, Fala um pouco mais. Mas eu acho, tudo bem, pessoal? Ah lá, obrigado. Obrigado pela... Tá ficando sério, né? Obrigado pela oportunidade, espero que isso se repita mais vezes. E eu convido você também a prestar atenção mais nas coisas que muitas das vezes não é falado na televisão, até propriamente no templo de uma denominação. Coisas que talvez a gente fale somente no churrasco lá em casa, nós como cristãos de linha protestante, mas você que é católico, fica aqui que você vai concordar com muita coisa, inclusive nós vamos até falar do Papa aqui. Vamos, com certeza. É um dos assuntos da semana, né? Então isso tudo sempre com muito respeito a todas as pessoas, a fé de cada um, mas nós estamos aqui hoje com um menino de idade, mas que é um dinossauro aí também na fé, começou a estudar, né? As escrituras muito novo, né? Tem a curiosidade, a sede da palavra. Mas eu quero colocar, o Lucas não vai ser nenhum convidado. Vamos colocar dessa forma, hoje não tem um convidado na mesa. Não. Todo mundo é igual. E o Lucas também, mostra aí, João, mostra o Lucas aí, representando um canal que ele começou aí no YouTube. Canal Lex e Logos, vai estar na descrição também, né? Lex e Logos, é isso mesmo. E também o Lucas fala bastante no Instagram, todos os cortes, os shorts que ele faz lá, ele joga pro Instagram, é bem legal. E ele vai estar fazendo muita coisa aqui comigo no Cê é Louco, a gente vai estar aqui como parceria, como collab, o que tiver que rolar. Vamos falar de economia também, né? Mas sabe o que seria legal? Porque quando a gente vê algum canal, alguma coisa, alguém falando na internet, ou o cara ele é muito sério no assunto que ele vai falar, no caso religião, no caso igreja, no caso fé, ou depois ele vem muito zoeira ao ponto de ser mais que quinta série. Eu acho que talvez o Prosa de Graça é muito zoeira. Não é. O Prosa de Graça é sério. Eu acho que é legal o jeito que você leva o teu canal, porque ele fica nesse meio termo que eu quero pensar que seja desse jeito, entendeu? O Lucas vem com uma coisa mais séria, mas só que ele é zoeira também, velho. Ele tá falando que ele não é engraçado. E nós conseguimos deixar ele mais leve. Mais leve. Vocês quebrantaram o meu coração. Ah lá. Sabe o que eu queria falar? Já começando o nosso papo aqui, jogando na mesa já. Um dos assuntos que tá rolando essa semana aí é sobre o Papa, né, cara? O Papa aí faleceu, né? Até meus sentimentos aí pra toda a comunidade da Igreja Católica. Né? Papa que era pop. O Papa era pop, o Papa mas a morte não poupa ninguém. Poupa ninguém. Nem o Papa. Nem o Papa. Mas era um cara, assim, era latino, né? Americano, o que mais? Ele era jesuíta. Torcia pro São Lourenço. Torcia. O defeito dele, assim, como pessoa, era ser argentino, né? Mas isso aí ele não escolheu, né? Será que a gente escolhe? Nessa parte ele era bem calvinista, né? O Murilo tá aí, ô João? Fala pra ele entrar. Ele já foi embora? Ele não teve livre-arbítrio. Deixou ele... Murilo. Pega esse negócio aí, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui ao vivo. Achei que era torresmo. É parecido. Parecia a castanha do Pará, de longe. Né? O que você achou disso? O que é isso? chaveirinho. E tem um outro ainda lá. Não pergunte a opinião do Lucas. Não pergunte, deixa aí. Deixa o torresmo aí do lado. Joga aqui no sofá. Pode deixar. Aí, já foi. Cara, e aí o Papa faleceu. E agora tem toda uma organização para substituir essa liderança religiosa. Só que a gente vê aí que é uma troca de poder, né?
Não é só uma troca religiosa, que é um poder religioso que o cara tem perante toda a sociedade aí, não só de Roma, lá na Itália, mas no mundo todo, né, cara? Porque aí a maior igreja que tem no mundo hoje é a igreja católica. E de católico, você acredita que eu não sabia o significado do católico? É universal. É universal. Será que faz parte da... É uma... Será que é um braço? É latim, né? Católicos. Você vê que situação, velho? E o que vocês acham disso agora? O que vai ser daqui pra frente? Você acha que vai mudar alguma coisa pra nós ou pra todos os cristãos do mundo? Eu e o Thor, a gente tava conversando antes de começar, e a gente Eu acho falou... chique isso, gente. Parece que eu tô lá no Inteligência Limitada. A gente estava conversando nos bastidores aqui. E a gente falou sobre um filme, que lançou inclusive no ano passado, no final Conclave? do ano passado, Conclave. Não sei quem assistiu, não vou ficar dando spoiler aqui. Todo mundo assistiu aqui. Assisti. E quem assistiu isso aqui deve ter assistido também. Se não assistiu também, vai Desde o agora ano vai assistir. passado lançou? Desde o ano passado. Não, ele é Lançou na 2025, Prime Video. mano. Ele é 2025. Não, ele é de 2025, mas ele já tinha sido lançado nas plataformas americanas, se não me engano, no ano passado. Entendi. Mas pra mim apareceu há uns 10 dias. Você esqueceu de falar da voz da consciência, né? Ele tá no nosso ouvido aqui. É ele mesmo, João. É o João. João, como é que vai ser teu codinome? Ah, precisa de um codinome? Não sei se precisa. João Facão. Ah, ele eu não é o gosto. Papa, porque é o Papa que troca de nome. É verdade. Vai Como ser que João. você quer ser conhecido, João? Fala aí, gente. Ah, já vem me chamando de João do Corte há 3 anos nesse canal. João do Corte. Aí o Felipe inventou o tal do João Facão, que só ele chama assim. Então, Pode aí, pôr, na hora que a gente falar João, Facão. pode pôr aquele cortes Tramontina, cortes precisos. né? Sei, verdade. aí fica no imaginário popular do que vocês querem me chamar, mas as variações de lâminas ainda tá funcionando. É corte, facão, tesoura, canivete. O cara aí- mais calmo que eu já vi assim nos últimos anos é João. Não, o João, ele ajuda aqui, a gente já tá ajuda. O cara comanda, acabou de me dar uma ordem aqui. Rapaz, ó, o ângulo é assim. Eu falei, desculpa, agora que eu lembrei que você era o diretor do programa. Mas esse cara aqui, muito obrigado, João, por todo esse trabalho, teu empenho. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Tamo junto mais uma vez aqui, agora ao vivo. Tamo e junto. todo podcast o João vai ter que falar aqui com a gente. Fechou? Não só o nosso, mas todo do Cê é Louco, o que puder, no teu, o João vai ter que fazer essa participação aí, porque Claro, o João, com certeza. senão ele corta, né? Você sabe. Nós vamos negociar isso aí ainda. É isso aí, João. Tamo junto. João, Conclave. o João vai Conclave. cuidar aí também. Vamos deixar claro, o João vai cuidar aí de todos os comentários, tudo que tiver quando for ao vivo, o pessoal aí que tá no superchat, o pessoal que mandar alguma coisa, tudo que E- vai acontecer. E se tiver comentário lá e se a gente quiser responder também, tá liberado. É melhor evitar, porque arruma rolo, né? Tô brincando. Pode responder na hora. Você é louco? Precisa pedir? Ó, então vamos lá. E a gente conclave, velho, esse filme. Pode falar, velho, não tem nada de spoiler, não. Acho que é importante a Não, pessoa na hora a que for gente ver. for falar- Não tem nenhum segredo no filme, vai. Não, eu acho que dá pra falar que o Só o filme último, é né? Dá. interessante. O filme, ele é bem interessante, mas eu fui mais a fundo do porquê que o filme é tão interessante. Claro, a história, né, pra quem não assistiu ou pra quem vai assistir, se retrata a história da morte de um papa, que, né, propositalmente ou não, acabou estreando o filme quase junto com a morte do Papa Francisco, né? E com isso, então, levanta aquela questão, né? Quem que vai ser o próximo líder de Roma? Quem que vai liderar, quem vai ser a próxima cabeça de Roma aí, né? Não. E o filme, em si, ele retrata um clima um tanto duvidoso, né? Porque existem alguns nomes que são mais fortes ali, né? E alguns representam o conservadorismo, outros representam Liberalismo. o liberalismo, né? Algumas alas diferenciadas ali dentro. E parece que tem uma turma também do meio termo, né? Parece que tem a turma do Tem meio uma termo. turma boa até, né, cara? Tem. Né? Eu Parece percebi que tem. assim, ó, que em todo lugar tem gente boa. Sim. E em Aquele- todo lugar tem gente ruim das duas partes. Das duas partes. Sabe uma coisa que me pegou? Tipo aquele cardeal que... O negro que ele falou que não podia... alguma coisa assim. Ó, Alaide, tá me ouvindo? Chame Olga, ó. Não tá, Alaide não tá. Ninguém sabe essa piada, né? Quem tá é Olga. Depois você vai procurar saber. Ele tinha cometido um pecado antes de Há ser... muitos né, 30 muitos anos. 30 anos. Tinha tido né? um filho, Um filho e tudo mais. E o cara foi curto e grosso. Esse Não é um vai ser, spoiler velho. assim. Você não vai ser... Terrível, Você não vai ser sim. papa. O Lawrence, ele é o eminente, a vossa eminência lá, o maior, no mérito, né? E então ele que, como ele comanda essa escolha, Lawrence, como ele comanda essa escolha do Papa, então é papel dele ver a vida pregressa daqueles
Existe essa pessoa lá? Existe essa pessoa lá. Mas sabe o que eu acho interessante? Tipo assim, no meio católico, a importância de um cara ser papa ali, respondendo por tudo isso, ele tem que ter pelo menos parecer que é santo. Sim. Entende? Tipo, pra nós, eu que não sou católico, eu vendo aquilo, eu falo, cara, mas o cara se arrependeu. Você viu o jeito que foi o arrependimento dele ali? Ele se arrependeu, certeza que se arrependeu, né? De ter. Mas aí, tipo assim, nossa, se a gente pensa, mas poderia ser, porque é um cara bom. Mas aí eu vi que, tipo, no choro dele ali de arrependimento, foi pelo poder. Mas a questão Foi, É isso porque aí que eu já falei, você não viu que merece mesmo, ele já tava crescendo, virando uma soberba, porque ele já tava ganhando. Vambora conversar e tal. Vamos. O que você quer? Vambora. Aí não, a gente tem que conversar. Aí não. acontece aquilo, eu vejo, se fosse um caso real aquilo, eu vejo Deus tendo misericórdia dele ainda. Porque a soberba que ia entrar precede nele... a queda, né? Exatamente. Mas eu vejo ali que o filme, na verdade, ele realizou, ele foi feito com a intenção de criticar. Porque é o seguinte, a gente percebe que a Igreja Católica, lá os cardeais que são eleitos e tudo mais, a gente percebe uma alternância de poder, quanto ao conservadorismo, quanto ao liberalismo. Então, João Paulo II era um papa mais voltado para as causas sociais. Os democratas e os republicanos. Isso. Depois veio, então, Bento XVI, que representou Como é que a gente coloca o nosso contexto aqui de partidos? Não, melhor não falar? Não, aqui não tem. Aqui, Não, aqui Brasil não não tem. existe partido. Não, nesse estilo aí, é porque é muito partido, né? Não, mas a questão é o seguinte, a questão é que lá, todo mundo, dependente do partido que vai, eles estão pensando na mesma Aquele coisa, né? aquele lá que tava fazendo, que tinha sido expulso, mas não foi, né? Como é que chama o outro lá? Que quase foi, que ele tava com muitos votos, 50 e pouco, aí o outro pegou um e-mail que ele tinha mandado lá pra Travelmaker. Tremblay. É isso mesmo, Tremblay. Porque, na verdade, ele teve um problema ali com o Papa, que o próprio Papa tinha destituído excomungado ele. ele, né? Então, Ou seja, o filme em si deixou claro que o Papa, antes de morrer, já deixou tudo preparado, o que ia acontecer e quem ia acontecer. E aí vem outra situação. Você vê que a história se repete na vida real, meu amigo. Você viu que tem um cara lá também que aconteceu isso agora, ele Mas tava concorrendo... vocês acham que isso... Agora eu vou mais no misticismo. Aí você fala a teoria da conspiração. Vocês acham que isso foi uma premonição de lançar um filme tão específico desse e coincidir com a Na morte época Você sabe de onde que vem esse filme? Não. dos Simpsons. Não, até poderia, mas esse filme, ele vem de uma tentativa de demonstrar alguns problemas dentro da igreja. Então, na verdade, o filme não é pra falar bem da igreja. Ou seja, ele tirou o Tremblay, porque o Tremblay lá teve uma falha em relação ao padre lá, o Santo Papa lá. Ele tirou o africano, porque ele teve um problema 30 anos atrás. Tudo indicava que ele seria o novo Papa, porque em tese ele tava derrubando um, derrubando outro, demonstrando que parecia E ele que nem queria queria. poder. Aparentemente ele não queria. Só que depois apareceu então quem? O Benítez. Que foi o Papa. Bem Benítez, Que ele foi escolhido pelo Papa mesmo, Em segredo, né? e tudo mais e tal. Então, no final, ele descobre qual que é o problema do Benítez. Só que ele escolhe o quê? Não revelar. Ou seja, isso demonstra que dentro de Roma também há segredos, Sim. há mistérios, corrupção de todas as formas. Eu acho que em Não só todo pelo lugar, poder, Sim. todo lugar, e no mundo caído é assim, nós temos que escolher o menos pior. O menos pior. Isso, Porque, mas entendeu? e vai Em ter todo um lugar. defeito, mano. É isso que eu achei interessante Mas no final. É o homem, Que é o aí pecado, Deus deixou cara. claro. Aí eu venho pro nosso contexto. Nesse filme aí, o final, se fosse verdade aquilo ali, e pode ser que aconteça, calma. Mês que vem nós vamos saber quem vai ser o Papa. Você acha que vai ser um conservador ou um liberal? Talvez, eu não sei, só sei que ele vai ser hermafrodita. Eu não sei porque eu não... Eu não sei É porque porque... deu tudo que tá acontecendo no filme, Eu velho. não sei porque... Eu Não, mas não é uma acompanho doença muito qualquer, A velho. história seria, então, um cara da ala mais conservadora. Sabe, Mas é o que pelo eu quero filme, dizer, velho. seria alguém mais voltado pra ala social. Mas independente disso, mas o que eu penso? Eu penso Então, que, tipo mas- assim, mas ó, você ó viu o que que o acontece cara no da nosso ala- contexto, mano. mas- Deus mostrou no final desse filme aí, não Deus mostrou, mas que tipo, que é o que Deus mostra pra nós, que nós somos pecadores e temos defeitos, não somos perfeitos, velho. E eu sei lá, eu não sei se eu fosse católico, eu aceitaria. Mas o Felipe fez uma pergunta interessante. Eu gostaria que você desse sua opinião. O que muda na nossa vida como cristãos, de linha protestante, por exemplo, a eleição de um papa conservador e um papa liberal, vamos dizer assim?
Depende em que aspecto. Se for escatológico, depende do que você entende de Apocalipse 17, depende das teorias de Daniel Mastral. Eu não entendo nada disso e eu tenho tudo- até tudo- preguiça. Às vezes. tudo Tudo vai- teoria, velho. Tudo vai depender, tipo assim, se você for dizer quanto à igreja católica, em nada, tanto faz pra mim ser um papa conservador ou liberal. Sim. Na verdade, só de existir um papa Já é loucura. já é loucura, porque ele na verdade, a confissão de Westminster, Lembrando que nós não estamos falando da pessoa má, Sim. que é o Bento, ou o Francisco, ou o João Paulo, né? Que eu conheci os três, né? Da nossa geração. Você conheceu o João Paulo? só o João Paulo. E os outros dois pra Isso, então, nós conhecemos ele. O João Paulo também durou 26 anos. ali. Não, ele durou e ele era político, né, velho? Porque Acho você vê que ele não era um cara que fazia muita coisa pra parecer Então, e tal. que aquele tempo não tinha rede Internet, social, né? filho. Também. Então ele se passou Vai por um saber. cara do centrão ali, né? Que, tipo Exato. assim, Ele era o precisava. pop, né? ele era o pop. Ele era o papa pop, né? É, Ele era um cara que agradava todo mundo, Isso. né? Então, politicão, né? Sim. que eu tô por isso falando. que durou tanto tempo, talvez. E então, o que eu tava falando mesmo? Você perguntou a respeito do que muda pra nós. Isso. E então, eu acredito que isso tenha muito a ver, porque se a gente for olhar para os reformadores da igreja protestante, tanto Lutero quanto Calvino, eles levavam em consideração que o Papa não só era uma figura política, econômica, atrelada a poderes e autoridades dentro da igreja católica, mas ele era a personificação do anticristo. Então isso é muito sério. Uhum, Então, isso. nós, como protestantes, não estamos aqui falando mal de uma Isso, pessoa, era mas isso é que eu contra o tava falando. sistema, né? Isso. É o sistema. Nós não concordamos com o sistema do papado. Isso. E por que não? Porque, e o que a gente vê hoje nas igrejas, inclusive protestantes, muitas vezes é não levando em consideração aquilo que elas afirmam. Porque na Confissão de Westminster, lá no capítulo 25, se eu não me engano, no parágrafo 6, fala assim que não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Né? Uhum. Nem pode o Papa de Roma, em qualquer sentido, ser o cabeça da igreja, Não, que é o jamais. que ele se intitula. Uhum. E a Bíblia deixa bem claro que todo aquele que se diz tomar o lugar de Jesus Cristo é o anticristo. Então, por isso, devido a essa interpretação das escrituras deles, é que a Confissão de Westminster traz o Papa, ou o sistema papal, como um anticristo. Certo? Então, eu vejo nesse ponto que tem muito a ver com nosso dia a dia. Porque o que o Papa falar é a palavra de Deus, segundo eles. Então, se amanhã esse novo Papa se rebelar contra as leis da igreja e de repente tornar algo proibido permitido, ou algo permitido proibido, isso movimenta a questão espiritual da igreja católica, e inclusive a relação deles conosco. Porque hoje você talvez vai lá, a gente concorda com quase as mesmas coisas, vamos pôr assim, na questão cristológica, né, e tudo mais. Mas e amanhã? E o que será que esse Papa vai aprovar, vai desaprovar, O que ele vai surgir? Quem que ele vai defender? Entendeu? É um Papa aliado com as nossas crenças de monogamia, contra o aborto, contra a homossexualidade, ou é um Papa que vai abrir teologicamente a igreja e falar, não, nós aceitamos todo tipo. Porque foi isso que o filme quis dizer mais ou menos. Porque quem foi eleito lá como Papa era um cara que tinha ido pro Congo, que tinha lutado nas causas sociais. Que viu o BO, né? Que viu o BO de perto, e por ter visto o BO de perto, acha que o amor é o que vai vencer tudo. E é o que tá em pauta. Então, eu acho que isso não tem diretamente a ver com a nossa fé, com a nossa cristandade, mas indiretamente a gente vai ser afetado. Aham. Porque entra a questão de costume, né? Pelo fato do Brasil ser um país ainda predominantemente católico, né? A meu ver, eu acho que a igreja eu acho que se a igreja abre teologicamente, eu acho que ela perde poder. Entende? Então ela. Eu já pensei sobre isso. Ela perdendo poder. Não interessa. Ela porque quebra, né? o Papa, ele não é sozinho. Eu acredito que. É um governo, uma que diretoria. se né? eles forem perdendo poder, a galera toma o poder e dá um jeito de arrancar o cara de lá. E aí a gente entra no tema da igreja protestante. Por quê? Muitos amigos meus e vocês... É o morde-a-sopra, eu acho. E vocês vão conseguir falar sobre isso. Quantas vezes a gente tem escutado, eu tenho visto muitas pessoas na internet falando assim, eu retornei ao catolicismo porque eu estava na igreja protestante, e na igreja protestante não existe uma
um alinhamento de pensamentos. Cada igreja que é aberta numa esquina pensa de uma forma, cada igreja que abre um pastor pensa diferente, muitas delas não tem regras, não tem isso, não tem aquilo, tem aquelas loucuras espirituais, enfim, tem de todo tipo de coisa. Aí a pessoa fala assim, não, tá bom, essa daqui tá errada, então eu vou pra essa. Aí ela vem, ela percebe que aquela tem traços da outra e traços de outra, enfim, uma mistureba, um sincretismo religioso tão profundo que a pessoa fala assim, cara, eu tô perdido porque eu já não sei mais o que é certo. Uma igreja elas são todas protestantes, mas uma fala que pode isso, não pode aquilo. Essa pode isso, não pode aquilo. Pelo menos na igreja católica tem unidade. Então o que uma igreja católica lá no sul da Áustria fala, a outra lá na Argentina vai falar. O que não acontece nas igrejas protestantes. E a gente tem visto cada vez mais pessoas migrando de volta pro catolicismo por falta dessa unidade. Então eu acredito que isso é o que você falou. Se a igreja católica ela se abrir, ela vai criar uma divisão. Porque vão ter muitos membros que vão apoiar, mas a grande maioria provavelmente não vai apoiar. E aí ela vai criar um cisma, que é o que tá acontecendo na igreja protestante hoje. E aí perde o controle. E aí ela perde o controle, porque nós estamos perdendo o controle. Eu não tô dizendo de nós da igreja X, eu tô dizendo nós como protestantes. Cada dia mais a gente tem perdido espaço, por quê? Porque quando você fala que você é protestante, eu sou protestante. A primeira coisa que as pessoas te julgam é de Edir Macedo, é o cara do chapéu. Sim. Agora nas mídias sociais, quando você fala que você é da igreja, mirinzinho. É o mirinzinho. Protestante aí até uma palavra assim mais específica entre nós, sabia disso? Porque quando você fala que é protestante, parece estar protestando alguma coisa, que foi o que aconteceu na Reforma Protestante. Mas só que, tipo assim, quando a gente fala que é evangélico... Ah, não, isso aí eu tô até evitando falar. Porque porque aí você é caracterizado. Aí você é igual eu trabalho com marketing, né? Só que eu sou da época do offline ainda, meu. E aí, cara, quando tudo era mato, que a gente começou a trabalhar e tal, surgiu o tal do marketing digital. Cara, hoje ficou tão ruim que gente desqualificada trabalhando com isso, que a gente tem que pensar no que vai falar. Exatamente. Porque senão ele vai falar assim, é o meu sobrinho, entendeu? Porque ele fez um curso lá de 2 horas no YouTube e saiu trabalhando. E a mesma coisa quando fala evangélico, é o cara que frequenta as church da vida aí, tá? Essas paradas aí que vive atrás de milagre, de bênção, de óleo, de dar 7 voltas não sei da onde. E aí a gente tem que explicar tudo isso. Exatamente. Eu lembro de um rapaz que foi instalar a piscina lá em casa. Eu não vou falar o nome, eu prometo. Mas essas church, tudo isso que tem, cara, eu descobri um negócio, um cara de dentro não consegue sair pelo network que ele tem lá dentro e é muito forte. Com certeza. E ele me contou, ele falou, cara, eu tô abismado disso, eu não sei, eu já falei com o pastor, falei com fulano, e o cara falou, não, é assim, é parecido com isso, mas você tá levando pro outro lado, você não tá entendendo, a gente tá fazendo pra ajudar. Olha o que os caras têm, chama cordas, aí tem cordas de várias cores, muitas cores, você chega lá, tem um olheiro que vê você, falou, tô te vendo pela segunda vez. E a igreja inteira, as pessoas estão nas cordas, já são avisadas. Vê alguma pessoa diferente perto de você, já avisa que o olheiro vai trocar uma ideia. O cara já chega, manda um Google Form pra pessoa, ela já responde um questionário ali, profissão, não sei o que lá, e tal, idade, faixa etária. Não chega a perguntar teu salário, mas pela profissão já consegue te caracterizar, pela tua roupa, por tudo. O cara, depois disso, joga numa IA, todos esses dados, essa IA já te coloca na corda certa, que você vai falar com pessoas que falam a mesma linguagem que você, mesma idade, seu filho já é pego por uma outra pessoa. Igreja, hein? E aí, não, mano, é tudo pensado, tem 5.000 membros essa igreja, e aí eu não posso falar a cidade, não posso falar o nome, depois eu falo pra vocês, aí o que acontece, depois de tudo isso resolvido, tá bom, dentro desse, aí te colocam num grupo do WhatsApp, com essa galera que fala a mesma linguagem, mesma idade, mesmo tudo. Família, com casal, entendeu? Com filho, porque eles vão andar junto, essa pessoa, vão se caminhar junto. Aí um cara que é o coordenador daquela corda, daquela cor, pega e fala... Panela cor amarela. Somos obrigados aqui a um orar pelo outro. Então cada um coloque aqui, nem que for agradecimento, tem que colocar aqui no grupo. Se você não colocar, irmão, você não tá sendo bom pro teu irmão. Então você tem que orar por você e pelo outro. Então, mas você tem que colocar o seu problema aqui. Então coloca o seu problema, vamos orar por você, vamos orar pelo próximo. É oração sem parar, sem cessar. Olha o que usam pra fazer isso. Beleza. Pegam todas as orações, joga pra IA de novo. Qual foi a oração mais orada na semana? O pastor já tem a pregação pronta. Mas isso, cada dia surge uma loucura diferente, né? Não, isso não é muito louco? Não, isso não é muito louco. Isso é uma... Isso é muito lucro. Se vocês me permitem 2 dedinhos sobre esse assunto, me lembra
rodada de investimento de startup. Vocês já Sim, viram isso como que mesmo. Exatamente. Verdade. É como se fosse assim, vamos juntar a maior quantidade de pessoas aqui e ver quem investe mais Em no reino dos potencial. céus. É um negócio bizarro, assim, é Não, loucura. e vai pregar o que você precisa ouvir. É isso que é o pior pra mim, porque é a manipulação. Entendeu? É o amaciante, É, né? e hoje tem a Espírito dança, Santo tem não toda aquela existe, emoção não. que já te levanta Ninguém ali, né? atua, a palavra ela é ineficaz. Hoje vai ter os pregadores de Daiá, né? Infelizmente. Sim. E esses dias eu vi uma igreja, o pastor é o André Fernandes, não tem problema nenhum em falar. É uma igreja grande, mega igreja, como temos muitos, tanto aqui na cidade quanto fora. Cara, e eu escutei, assim, um dos maiores absurdos que eu já escutei dentro de uma igreja. Ele falando numa rede social dele, que dentro da igreja dele tem área VIP. Você já deve ter ouvido falar que tava no hype também esse assunto. Sim. Porque ele foi justificar pros membros da igreja dele e também pras pessoas André da internet. Fernandes é da Lagoinha? Eu acho que ele é da Aquele Lagoinha. grandão lá? É isso, meio loiro. Sim. E aí ele foi explicar por que tinha área VIP na igreja dele. Aí ele falou, irmão, aquele jeitão, né? Irmão, Nossa. imagina o Neymar vindo aqui na nossa igreja. Aí, olha só, escuta só. Imagina o Neymar vindo aqui na nossa igreja. Até porque ele disse que o Neymar tinha conversado com ele e disse que tinha vontade de frequentar a igreja, ou de ir num culto, num domingo à noite com a esposa dele. E aí ele pegou e falou assim, né? A gente tem área VIP porque se o Neymar entrar por aquela porta, será que os irmãos terão maturidade de entender que o jogador de futebol veio pra assistir um culto e que não é pra ficar tietando o cara? Aí, peraí, piora. Aí ele usa um exemplo pessoal dele. Ele fala assim, ó, eu fui numa igreja, como se ele fosse assim, sei lá, né? Nossa. Supremo, enfim. Eu fui numa igreja domingo passado pra assistir a palavra, não fui pra falar nada, tudo mais. Só que eu não consegui ir no banheiro, porque conforme eu ia no banheiro, alguém parava pra tirar foto comigo. Ele fala, eu nem sou famoso ainda. Ou seja, cara, o cara tá usando quase que uma blasfêmia, uma fraude financeira pra poder justificar uma pista privada da igreja dele. Uma incoerência e uma fraqueza dele como pastor. Claro, porque cadê a maturidade? Cadê a maturidade dos membros? Você tá, então, pois é. Se os membros se levantam no meio do culto pra tirar foto com um jogador de futebol, que raio de Só pastor moleque que ele é? lá. Cara, não é puxando o saco, não é nem falando que a nossa igreja, o que a gente vive é mais certo, melhor, tudo mais. Só que, por exemplo, tem um cara famoso, cantor, todo mundo sabe, Luciano, hoje faz parte da IP Alpha lá, né, IP de Alphaville, e ele foi como é que chama lá, no Bial lá, no Bial que tem um programa de noite lá e tal, de madrugada ali, meia-noite. E ele foi e tal, e tinha algumas questões cristãs que era difícil até pra eu pensar e responder. Eu tinha que pensar muito e buscar na mente ali pra eu responder de pronto, sabe? Pra responder ali, pra não falar besteira. Aí ele falou, olha, eu trouxe o meu pastor aqui da nossa igreja, que tá aqui, e ele pode me ajudar nisso aí, porque eu tô aprendendo, eu sou novo nessa igreja e tal. Nossa, que top. Aí o Biel falou, não, e cadê o pastor? Tá ali, não, leva o microfone pro pastor aí. Aí ele respondeu a pergunta, e aí ele falou, pastor, aproveitando aqui, como é que é pra igreja de vocês receber o Luciano? Como é que o pessoal age lá? Como é que é isso, essas coisas aí? Aí ele pegou e falou assim, o Luciano, ele é uma ovelha como qualquer um lá dentro, não tem diferença nenhuma, não tem tratamento especial, não tem nada disso. Sabemos que ele tem um dom da música e nós usamos isso, mas não, e a igreja toda tem maturidade de não ficar em cima dele, porque todos ali são escolhidos de Deus, e ele não é diferente por isso. Então todo mundo tem esse respeito com ele e ele tem esse respeito com as pessoas, sabendo que ele não é mais que ninguém ali dentro. A verdade. Mano, falou isso ao vivo no a negócio. verdade é que o falso profeta, cada hora ele se enrola mais, né? E foi interessante. Por exemplo, nesse como que chama esse? É Descende que chama? Descende. Eu fui. Você foi? Eu fui porque ainda não era. Você foi? Eu fui, em 2020 eu fui. Ah, você foi naquela a primeira, que A até que o primeira. Hernandes Dias Lopes foi. Isso. Não, essa Ilha mesmo. Legendária, Não, a gente mas vai falar, eu também tô indo. A gente vai chegar lá. Você não tá pagando? Cara, eu não quis nem saber aquilo lá, cara. Não, vamos falar. Você não que tá Eu pagando? falei, deixa eu estudar IA que eu ganho mais. Pelo... Tem que ser muito bobão. Ah, você tá falando sério? Bocopa. Você não sabe o que acontece, não. Você tá falando sério? Vocês estão falando sério? Você não... Totalmente, cara. Nossa, mano. Sério que você vai subir a montanha com um monte cancelar de meu homem? boleto lá. Você vai gritar Ahu também? Ahu! Até doeu o ouvido. Hein? Tem que doer O cara mesmo. me prega, esse André, não sei das quantas, você que tá aqui, um ano maravilhoso. Cara, Pra cada ano eles têm um nome. então, agora, e essa galera que terminar 2025 e a vida dele não foi uma bênção? Você não teve fé. Ele perdeu o emprego,
perdeu o pai, perdeu a mãe, tá com o nome no Serasa. Onde esses cidadãos que pregou isso vão estar? Com certeza eles não colocam o WhatsApp deles na tela para essa pessoa ir lá tirar satisfação com ele. Você me prometeu. Eu acho que deveria ser processado por estelionato. Porque ele vendeu uma coisa para aquela pessoa. E ele, na posição de um líder, ele tem a influência de colocar a pessoa naquilo ali, no engano, né? Sim. Eu acho que isso deveria ser processado por estelionato, porque isso não pode ficar assim. E aí, por causa deles, a gente tem que ficar se explicando o que é ser um cristão não católico, né? Não católico, não de igreja preta, não de church, Isso. não... É muito... Aí quando você se explicou qual que é a sua linha, já cansou. Você não quer nem mais evangelizar. De tanto que você demorou só pra explicar que tipo de cristão que E aí você falou assim, não, então por que você não foi direto no evangelho? Cara, porque a maioria das pessoas conhece o evangelho ali simples. Hoje você tem que reevangelizar. Você conhece alguma pessoa que nunca ouviu falar em Jesus, assim? Jesus, tal? Difícil quem nunca ouviu falar. Difícil. Mas o que realmente significa Jesus? A maioria das pessoas entende Jesus como um amuleto. Sim. Eu vou lá, peço as coisas para ele, acontece, não acontece, é algo que eu tenho em quem me apoiar. Aí vem aquela tese lá do Marx, que falava que a religião é o ópio do povo. O ópio do povo. Por quê? Desde aquela época, havia os enganadores. E ele não estava errado nesse tipo de pensamento. Sim. Né? Sim. E hoje o ópio do povo hoje é a teologia da prosperidade e agora do coach. Não, e aí esses que não sabem nem quem são Jesus, quem é Jesus, qual o sentido de Jesus, e ainda fala, é o nosso Salvador. Pior, não é? Esse cidadão aqui um dia Aí eu? me colocou aqui na frente Não, eu não fiz nada. de um nosso irmão. E aí ele tem umas ideias meio diferentes, né? E aí na hora que Qual foi? Na hora que o cara que tava fazendo o evento aqui de gospel. Ah, verdade. Aí na hora que ele veio defender uma seita, aí eu subi na serra. Tomou invertida, eu lembro. Aí não dá. A gente vai relevando até umas horas, mas na hora que chega numa centralidade de alguém que tá ferindo o evangelho, cara, não dá, né? E o que pra você define uma seita? Primeira coisa é tirar a centralidade de Cristo. Eu acho que, para mim, isso é a maior questão. E dá pra fazer isso tirando e acrescentando do evangelho, né? Sim, Isso. claro. Para mim, isso é a maior. Aí depois, manipulação. Eu não tenho aquelas regrinhas lá que... tirar, acrescentar, né? Tem uma regrinha lá. Sim. Mas as seitas hoje, elas estão tão bem organizadas que essas perguntas às vezes não pega. Mas quem tá lá dentro sabe, né? Manipulação, proibição... Substituição. Legalismo. E aí começa a te manipular, você não pode isso, não pode aquilo. Jesus Cristo, ele disse que o caminho era estreito, a porta era estreita e o caminho também. Mas ele fala que quem é a porta? É Cristo. Ele. E quem era o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles colocam isso aí, porta estreita e caminho estreito, como a religião deles. Sim. É estreito, é difícil. Por isso que você tem que usar saia, por isso que você não pode cortar o cabelo. Pra A mim, dificuldade não é seguir a Cristo de acordo com o que ele mandou. Eles esquecem tudo que Cristo falou Mas- no Sermão da Montanha, e aí do nada Cristo inverteu tudo que ele tá A falando. lógica. A lógica e colocou aquilo ali. Cara, mas o que é pior pra mim é essa hipocrisia. Não pode algumas coisas, que são essas que... Mas que- faz sentido. que manipula eu te falei as pessoas. Do que uma seita? Faz, é isso mesmo. E é o que você pensa também? É o que eu penso também. E você que tá em casa, que conhece alguma igreja com essas características, tome cuidado. Tome cuidado porque quando você menos imaginar, você vai estar no papel das pessoas que estiveram e que ainda estão na igreja do pastor Paulo Júnior, por exemplo. Uhum. Porque o que você definiu, agora é uma pergunta. O que falando você de definiu Paulo como Júnior. seita,
Você entende que por algum tempo a igreja do pastor Paulo Júnior chegou a esse ponto ou não? E, cara, poucas pessoas perguntou isso pra mim. Eu tive lá dentro da igreja 3 vezes. Ah, você já foi dentro na aliança ou você foi Sim, já fui na igreja. no templo dele? 3 vezes não. 3 idas à Franca. Ou seja, lá na igreja eu fui umas 7, 8. Entendi. Porque eu participei de eventos lá dentro. Vários dias. E, cara... Você era aliancista, do calvarista. Meu irmão, Deus usou a vida do pastor Paulo Júnior. Não, eu tô perguntando se você pensou até em morar e seguir aquela igreja? Não. Não? Não, eu não vou mentir, não. No começo da minha conversão, é tipo assim, porque a gente não conhecia o que era reformado. Entende? Então, eu via que ele era um cara reformado. Pra mim, era ele e o Gran Conato. Uhum. E o Gran Conato, naquela época, tava no hype do extremismo. Dando sapatada pra todo mundo. Então, a gente que conhece a fé reformada na hora, vira um xarope das ideias. Sim. É normal, é um processo natural. Processo natural. Então, a gente começa a ser extremista também. E eu tive lá no pastor Paulo Júnior várias vezes. Bastante. E eu percebi uma coisa lá. Ninguém pode conversar antes do culto. Tinha que ficar de joelho orando. Pra estar na frente tocando e cantando, tem que estar de terno e as mulheres de saia. Você não via outro formato. Você tá brincando? É verdade. Eu não sabia, não. Isso é sério, cara. Isso é uma das coisas que eu mais vou levar em consideração. Então, eu via que havia algo imposto ali, sabe? Uhum. Mas eu via que, tipo assim, quando... talvez seja... tem que ser assim, porque ordem. muita gente tá vindo com ideias liberais e para cortar o liberal você tem que ser um pouco extremista, né? Então, mas sempre eu achei isso e eu falei isso eu só tomei coragem de falar isso há 1 ano e meio, uns 2 anos atrás, que um menino veio na minha casa, ele falou: o que você acha do pastor Paulo Júnior? Eu falei: cara, eu acho que um usado de Deus, que Deus tem trabalhado, e como de fato tirou muita gente do engano, de seitas pentecostais, neopentecostais, através dele, da tipo de pregação, porque o cara que tá numa seita, ele gosta daquele tipo também de pregação, de ser mandão, incisivo. Ele vem dessa tradição, né? Isso. Quando se ele chega na tradição e ele então reconhece naquele pastor algo semelhante com aquilo que ele tem, ele consegue. E aí, cara, quando eu assisti a entrevista dele Então, eu fiquei uns 4 anos tendo meio que repulsa do pastor Paulo Júnior. Isso quando? Depois você De já tem ido antes? 2020. Não, depois. Aí eu já tinha passado. Ah, você já tinha ido frequentar os anos lá? 2021, 2022. Nessa época você já tinha ido lá, então. Ô, Thor, 2021. Você foi mais agora igual a gente foi, que... Não, comecei a frequentar Franca em Old school? 2016. Não, Não, mas eu tô falando de old nem tinha school. old school. Você começou a frequentar, você começou a ir e tal, por conta da pregação dos pastores. Não, primeiro eu conheci Paulo Júnior, depois eu conheci Paul Washer, Joel Bick. Joel Bick, entendeu? Mas eu fui lá para conhecer o Paulo Júnior, não fui lá até porque não conhecia ninguém. Mas você continuou indo, depois que você viu essa outra parte aí, que você viu tudo isso, esse legalismo. Por que eu não queria ir para Franca? Você lembra que você me forçou a ir para Franca? Lembro. Que eu não queria muito ir para Franca, porque eu tinha essa repulsa. Tá, mas vamos fazer a cronologia. De 2016 você começou a frequentou algumas vezes. Isso, aí até a primeira old school eu fui em 2020. Sim. Um pouquinho antes da pandemia, entrou a pandemia. Eu lembro. Aí depois de 2021 pra frente, eu comecei assim, sabe, meio que... Eu falei... Reconsiderar... Eu comecei a ver lá desde 2016, tem algumas coisas ali que não fecha pra mim, sabe? E a minha esposa sabe disso. Até porque você veio de uma seita e você sabe Isso, a gente fareja, né? A gente fareja. Aí, cara, eu lembro que eu fiquei tiririca, porque em 2022
ia estar o Ronaldo Lidório lá, que eu queria conhecer o Ronaldo Lidório pessoalmente. Eu fui. Não, mas em 2022, em Eu fui. 2021. Eu fui. Não tava aberto. Como que você foi? E o Ronaldo Lidório tava lá. Não, no você ano foi que eu em fui. outras vezes. Outro ano. Sei lá. 2021. Tava tendo a pandemia. Uhum. Não poderia ter aberto. E eles falou que ia só transmitir na internet. Sim. Todo mundo pagou. Cara, beleza. A igreja estava lotada de gente. Ué? Dessa eu não sabia. Eu fiquei muito puto, cara. Porque eles Perdão da palavra. Eles venderam algo pra vocês, no final das contas você se sentiu aí, enganado. tipo assim, eles falaram que podia pedir reembolso e tal, mas falaram que não ia ter. Mas pra igreja local teve. Ou seja, vocês bancaram a igreja local. Isso, bancou a viagem de todo mundo. E isso eu fiquei tiririca também, né? Sim. E dali pra frente eu fiquei com esse pé muito atrás. Aí, até que esses tempos atrás, ele foi no Inteligência Limitada. Cara, e pelo que ele contou da vida dele, cara, e aquilo me quebrantou, e eu passei a ter misericórdia dele, sabe? Uhum. E como eu tenho até agora. Então, dali pra frente, eu não fui um seguidor do Paulo Júnior, Sim. nada disso. Mas eu passei a ter uma visão de piedade dele, tá? Porque eu sei, tipo assim, aquele cara que ele foi de um extremo para outro. Ele foi do meio pentecostal pro meio reformado. E virou um extremista reformado, mas eu não sabia das gravidades que acontecia lá. Não, Sim, mas o que acontecia lá? A gente não sabe, vou falar a verdade pra você, velho. Cada hora fala uma coisa. Não, mas o que ele falou, agora, o que ele falou, que ele assumiu... Já é o suficiente. Já é o suficiente. Sim, é o suficiente, mas o que eu gostaria de saber... Não, mas isso a gente se não é vai isso saber. mesmo. Não, mas é isso mesmo. É ele isso falou, mesmo. a igreja falou. A igreja falou. Não, mas aí tem outras coisas que algumas pessoas que não Mas fazem aí parte mais do são ministério lá dentro, especulações. presbíteros lá, porque também tem, né, conselho lá dentro, não sei, presbítero e conselho. Não, mas não foi só o conselho lá. Foi votado A em igreja assembleia. inteira. Não, mas então, pessoas que eram do conselho falou que não era só isso, que era uma coisa mais grave. Não, foi não foi do comprovado. conselho. Não foi do conselho. Não foi. As pessoas que levantaram as acusações contra ele, aqui eu não tô dizendo que são verdades ou são mentiras, as pessoas que levantaram acusações contra ele são pessoas como o Fuxico Gospel, o pastor Flávio... Não, mas leve em consideração... Flávio Amaral. Não, Flávio Amaral. Flávio Amaral, o pastor que ele era... ex-homossexual e que ele se transformou. É um de óculos. Um de óculos. Ele pediu perdão, né? Isso. Ele pediu mas, perdão. Mas em tese ele tinha falado... Sim. Caio. Não. E depois aquela página No Entanto. Inclusive eu fiz um vídeo no canal, se você quiser acompanhar exatamente as entrelinhas desse assunto, tá lá no meu canal. E essas páginas, essas pessoas, elas bateram firme em que o pastor Paulo Júnior não só cometeu erros teológicos, mas cometeu crime. E segundo eles, tá? Então, abusos, manipulações e etc. Deixam de ser só coisas erradas teologicamente falando, mas passam a ser crimes. Pediram para investigar. Depois, segundo essas páginas, eles receberam denúncias de ex-membros de que ele teria tido caso extraconjugal, de que ele gostava de se relacionar com homens, de que dentro do banheiro da igreja existiam sinais de que ele queria ter relação... Isso segundo as páginas, tá? De que ele gostaria de ter relacionamento com aquele jovem. Quando as pessoas erravam lá na igreja, ele não simplesmente chamava no conselho e conversava, ele humilhava as pessoas. E de que forma? Muitas vezes ele queria tirar a vergonha da pessoa, então mandava às vezes a pessoa nadar pelada no lugar, ficar exposta a todo mundo. Coisas desse tipo, entendeu? E essas humilhações foram realmente faladas nesses canais. Só que não comprovou porque, segundo eles não poderiam denunciar, porque iria expor a pessoa que denunciou. E essa pessoa não quis. Não quer a exposição. Só que o que me deixou em alerta foi assim, todas as páginas falaram assim, me processe. Porque nos autos, em segredo de justiça, vai ter tudo. Então me processe. Se você acha que eu tô levantando calúnia, mentira, difamação e tudo mais, me processe. Ou seja, o cara tá intimando. Só que não houve isso, por enquanto, pelo menos. Então, tipo assim... Eu não sei se são verdades, se são mentiras, mas eu acho que a gente falou. Acho que se a gente se restringir só ao que ele falou e que a igreja falou, eu acredito que a igreja, por um tempo, por causa dele, da atitude dele, estava se transformando numa seita, né? Porém, com a atitude que a igreja teve, né? Com a atitude que a igreja teve de levar isso pro conselho,
de ser tratado isso no conselho, de ser cortou. tratado como Mas pra assembleia. chegar nesse ponto devia ser muito forte, hein? Devia ser muito forte. Ou seja, a igreja, provavelmente, ela passou por muitos anos. E pelo que eu escutei falar também, a igreja ela era muito cíclica, mudava muito a quantidade de membros. Tipo assim, vinha uma porrada de gente por causa das pregações dele, via o que era, daqui a pouco chegava outro. Saía, chegava outro, saía. Ou seja, a igreja Tanto girava é que muito. Entendeu? algumas Tanto é que pessoas que a gente você... conhece saíram, algumas né? pessoas saíram Você e entendeu? não quiseram falar motivo Você também. entendeu? Então, eu acredito sim que exista alguma coisinha pior, mais grave. Mas, não é papel nosso julgar, mas a gente tá só comentando. Ó, mas sabe o que eu penso agora? Mas eu tenho Acabou ali. a igreja. misericórdia dele e eu espero que o senhor trabalhe no coração dele e se arrependa da melhor forma possível. E aí Mas agora, vamos só pra gente... depois você me acabar fala esse não esqueça eu citei 2 nomes, né? Paulo Júnior e Gran Conato. Gran Conato. Sim, sim. Depois eu chegar E no falando Gran Conato. dele, e agora? O que vai ser de Paulo Júnior? Porque ele tem um chamado, segundo ele, de pastoreio. Pra mim, acabou o pastoreio dele. Ah, acabou. Pra Será mim, que ele não vai ser Só mais se ele pastor? for pra Mongólia. Mas então, aí eu vi uma outra situação, ouvi falar disso, não tenho, as fontes também não são seguras, que ele ia para um seminário Não, isso presbiteriano. ele falou. Ele, no vídeo, que ele confessa Ele os pecados falou. dele, ele falou, ó, eu Mas- vou procurar agora estudar, Mas ele me não falou aprofundar. Não falou onde? E denominação. aí, que eu tô te falando que era o ponto dele, que o sonho dele, todo mundo fala, nem sei qual é o sonho do cara, sei lá, era ser presbiteriano, que aparenta ser conversa presbiteriano. fiado. Não, Ele não. saiu da igreja presbiteriana. Ele É? se converte ali numa igreja presbiteriana. Depois que ele Tá, então tem esse ponto. E agora, e a igreja, como é que fica, velho? Será que fica? Ah, o Porque Danilo, vamos ser o Danilo sinceros. continua lá. Tá, o continua. Danilo é Ah. aquele que fala aqui, tradutor? Aquele que... Não sei se é o Não, tradutor. não, tem um outro também muito fiel à palavra ali, mas que tem que tomar cuidado para não ficar os resquícios Exatamente. desse legalismo. E outra coisa, eu acho que a igreja... O ela tem- legalismo é tão perigoso quanto o liberalismo. Sim. Sim, e até porque, que nem a gente tava falando do filme Conclave. O Lawrence lá, ele revelou a identidade, os pecados, as coisas de todo mundo. A hora que o cara foi eleito papa, o que ele fez? Então tá bom. Então eu entendi o seu problema, não vou falar pra ninguém, e aí é você com Deus. É o que pode acontecer lá. Se esses presbíteros, essas pessoas que permaneceram na igreja, que vão tocar a igreja, tiverem algum processo de culpa com relação ao que aconteceu, tanto de omissão quanto de ação, essas pessoas também precisam ser responsabilizadas. Não só, né, pela igreja. Pô, mas sabe o que eu penso, cara? Agora, se a não- verdade tem que ser dita e aparecer, sabe, a qualquer teria. custo. Teria. Igual na igreja católica, igual esse caso aí do Papa que foi eleito, mas isso aí é no ficção, né? Cara, não podia ser, ó... Desculpa. A gente vai aceitar o Papa, mas ele tem esse problema aqui. Isso é uma coisa que a gente vai tratar? É uma coisa aceitável? É uma doença? Como é que é isso? Isso é doença, não é uma patologia? É um problema que o cara tem? Isso aí Mas- vai interferir nas decisões dele como Vai, porque homem? porque Irmão. ele não era homem. Irmão, só que eu peço oração para quem for do meio cristão aí, orar pelos irmãos da Aliança do Calvário, que muitos dali não tem culpa nada disso. Eu vi uns vídeos, cara, deles agora nos pequenos grupos, fazendo visita, cara. Você vê no semblante aquela tristeza, aquela dor, parece um velório, sabe? E me deixou sabe que muito triste isso. Eu vi um. Sim. Eu não vi, mas eu imagino. Eu vi um então vídeo aí entra por no causa do- Instagram do- da Aliança É. Calvário, você Ah, vai tá. ver, cara. Eu vi um vídeo que o doído, hein? pessoal mandou o link do Instagram e tal. Mas sabe o que eu penso? Tipo assim, eu acho que tinha que ter maturidade. Os pastores que ficaram ali, ó, a gente não vai continuar pela tristeza que é, pelo tudo que tem, a história que a igreja Mas aí vai tem. dividir, acha você vai nada a dividir. ver. Não, vamos pra uma igreja presbiteriana do Brasil. Não, mas aí você nada tá a sendo ver. Aí você tá clubista. sendo partidarista. Clubista? É, não. É, você tá sendo clubista. Não. Eles já são uma igreja. já são. Membro de uma igreja grande, É, com igreja pastores. Nossa, mas grande. é com tipo, assembleia. sabe o que eu penso? Morreu uma pessoa numa casa, eu não consigo mais morar lá, Não, velho. irmão, começa de novo. Você não sabe que na nossa igreja já teve isso? Não. Mas teve. Teve. Quando? Não, como é que foi? Uns anos atrás aí. Ah, eu tá. não sei te contar detalhes aqui. Nos anos 80, 90, se não me engano. É. Acho Já que nos teve. 90. E a igreja se reconstruiu, cara. E Já assim, pensou se todo mundo fosse sair É. dali e falar, não, vamos lá pra Diniz agora. É. Eu tô Entendeu? brincando. E outra, você vê que. Tô brincando, não. Falei uma forma pra trazer os caras pra nós. Mas, por uma coisa que eu acho que tá certo. Não, mas tá certo, a gente tá opinião. sujeito a acontecer isso com a gente também. E com qualquer um, Claro. pô. Sim, somos, claro. somos pecadores. Por Mas isso agora. que eu tenho isso- pena dele. eu É, tenho mas isso aí a gente até misericórdia. responde
com a nossa personalidade na nossa entrevista apóstolo ali antes da Paulo confissão de fé. diz que Fala, se quem- o pastor pecar, você fica, você sai, como é que é isso? Você segue doido, ele? velho. É lógico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô com Cristo. É. Eu tô no lugar até onde o conselho e a liderança estiver convicta ali com o evangelho. Agora, se um deles fraquejar, ele que se retire, volte aqui, vamos tratar ele. Agora, a igreja, ainda bem que igrejas saudáveis têm a votação, né? Tem que ser votado, tem que convocar Assembleia assembleias, extraordinária. tem que... ainda... dentro de seita você nunca vai ver isso, porque eles escondem tudo isso. Dentro da seita, sabe qual que é a maior... Pelo menos a minha que eu era não era uma seita, mas o que acontecia? Era uma semi. O pastor, ele era o líder da igreja, Era fiore. ele era responsável por toda a igreja, não havia um corpo eclesiástico junto com ele para tomar as decisões. Porém, quando esse pastor errava em alguma decisão, seja ela grave ou boba, levantava-se sempre um grupinho de irmãos que fazia exatamente o que você falou. Ah, beleza, então eu vou sair fora e vou abrir uma igreja pra mim. Entendeu? Aí é Não, onde... não falei de abrir não, pelo amor Não, de Deus. sim, eu falo assim, é semelhante ao que você quis dizer, entendeu? É. Aí então as pessoas Resolver estavam ali, dessa forma. resolviam dessa forma, em vez de ficar, lutar, levar pro pastor de cima, enfim, criar uma assembleia, fazer alguma coisa para que não haja esse tipo de situação mais na igreja. Não, eles preferiam fazer o quê? Fechar, permanecer na igreja os que concordavam com aquela atitude do pastor ou de determinado membro. Outros formavam um clubinho, abriam uma nova igreja, e aí aquela igreja crescia, daí a pouco o pastor discordava de novo, eles abriam outra igreja, enfim. E é por conta disso que a gente existe cada igreja numa esquina hoje, né? Por causa justamente dessas discordâncias teológicas, ou muitas das... Cara, eu já vi gente abrir igreja e sair de igreja, lá da igreja, porque o pastor não chamava ele pra cantar. Nossa. Aí o cara se revoltava, se juntava com outro grupo de revoltado e saía e pronto, entendeu? Então, quer dizer, muito longe das coisas que a gente tá dizendo aqui agora em relação ao Paulo Júnior e etc. Então, a igreja evangélica tem que tomar cuidado com isso, né? Porque tá cada vez entrando mais lobos, né? Sorrateiros lobos dentro da igreja. Como esse pastor Miguel Oliveira, pastor, pelo amor de Deus, perdoe. Esse sem vergonha desse moleque aí, né? O problema hoje é mídia, né, cara? A mídia dá um pador... O moleque é terrível, velho. Você é louco, profeta. A mídia dá um poder muito grande. Será que ele tem coragem de vir conversar com a gente aqui no podcast? Convida ele. Cara, eu não ele- sei. Como é que ele chama mesmo? Missionário Miguel Oliveira. Ele nem se titula pastor, né? Ele tá como Daqui missionário. um dia ele vai né? ser deputado também. Ah, vai. O intuito dele é ficar conhecido. Né? A gente vê ali que não tem, sei lá, dá pra você ver na hora que ele tá pregando, fazendo alguma coisa, não tem verdade naquilo, pelo Não, amor de não. Deus. Você... Se você prestar Fala atenção inglês, né? Se Fala... você prestar atenção na pregação dele, em muitos momentos ele para, ele fica olhando a câmera assim, aí às vezes ele... E agora, o que eu faço? Aí ele abraça alguém assim, aí Ele vai se cair, perde, e quando não tem ninguém pra pegar ele? aí ele manda alguém vir atrás. É. Aí eu falo pra você, cara, eu não sei se você conhece esse suposto moleque aí, mas pra qualquer pessoa que se predispõe a frequentar uma igreja, que convide uma pessoa de 14 anos, despreparada teologicamente, despreparada mentalmente, mentiroso, enganador, que pede dinheiro em cima do púlpito, estelionatário da fé. Não é possível que um ser humano com tantos neurônios consegue confiar e acreditar que um moleque que nem aquele tá falando verdadeiramente em línguas. E pior é você ver grandes pastores, muitas vezes, grandes pastores de renome no meio pentecostal, Isso que eu queria saber de apoiando, falando que não, ele precisa ser lapidado. É Cara, bonitinho. você vai, mente, engana, comete um 7-1, e aí você vai falar que ele precisa ser lapidado. O que você tá achando desse... Mas então isso não é Você de acha Deus, que não. que o coisa tá Lógico que não. continuando Mas ele usa a cuidando dele palavra ou de ele Deus. O já Eliseu? largou a mão? Não, o Eliseu já postou em Já rede largou social de que ele já mão, largou a né? mão. Só que pra mim, louvado aí seja entra outro Deus. problema, porque o Eliseu, pra mim, ele tem tanto desvio de caráter quanto o Miguel. Por quê? Porque ultimamente ele tava tendo uma briga feia lá com o Leonardo Salles. Não sei se você já ouviu falar do Leonardo Salles. Já. Leonardo sabe quem Ele né? é outro falso profeta, inventor de CPF, enfim. sim. Então, em dado momento, ele falou pro Miguel Oliveira não se aproximar de Agenor Duque, desse Leonardo Salles e de um outro que eu não recordo o nome agora. Posteriormente, a hora que ele foi indagado, a hora que ele foi colocado na parede, aí ele falou, não, o Leonardo Salles não é falso profeta. Aí, tipo assim,
Depois aí o Leonardo Salles tinha uma conversa dele gravada junto com ele, em que ele fala, não, eu não falei que você era falso profeta. E tem o vídeo dele falando que o cara era falso profeta. Sim, não, ele entrou numa live Isso, falando na frente dele. Isso. Só que depois eles conversaram no pessoal, e no pessoal ele fala que ele não chamou o Leonardo Salles de falso profeta, que ele é de verdade, que ele é de profeta de Deus. Enquanto o Leonardo Salles é capaz de orar e diversas pessoas caírem curadas, de demônios saírem, ele não tem esse dom, porque o dom dele é o dom da palavra. Então, pra mim, ele é tão mentiroso quanto o Leonardo Salles, quanto o Miguel Oliveira, porque eu não vejo verdadeiramente nele ali um pastor de igreja, alguém que pastoreia um rebanho, que tem ovelhas. Não, ele é itinerante. Então ele é itinerante, ele fica viajando de um lugar pro outro. Ah, ele não é pastor titular? Não. Ele não é nem pastor de uma igreja específica. Não é? Não. Ele é itinerante. Então ele prega aqui, prega lá, prega lá. Ele não tem um rebanho dele. Não sabia disso. Ele não tem. Então, eu acreditava que o pastor Lísio Rodrigues, apesar de pentecostal, de ter as diretrizes dele, ainda assim era um homem sério. Só que aí eu te pergunto, o Marco Feliciano é um cara sério? Um cara sério? Não é. Ele defendeu o Miguel Oliveira. Ele tem vídeo falando as piores atrocidades do mundo. O Feliciano, hoje ele quer garantir os votos dele. Marco Miliciano. Se vocês me permitem mais uma interrupção, Com certeza. o Marco Feliciano foi o motivo pelo qual eu deixei minha última igreja. Fizeram um evento para ele na cidade de Bálsamo e, assim, basicamente enaltecendo ele foi lá pregar, foi tratado com louros pela igreja. Eu olhei para aquilo e falei, não, isso aqui não conversa com o que eu entendo de Cristo. E foi o que me fez sair dessa última igreja que eu frequentava, que é aqui de Rio Preto. E ele gostou, com certeza, né? Não, eles são Não tratados tenha como dúvida. semideuses. Eles fazem questão. Eles fazem E questão. aquele da Assembleia de Deus do Brás? Ah, o milionário lá, esqueci o nome dele. O que perdeu a esposa agora. Meu Deus do céu. Qual? O que perdeu a esposa agora, esqueci o nome Samuel. dele. Samuel. Bispo Samuel... Como que é o sobrenome dele mesmo? Rapaz, Samuel E, gente, o povo pode ter mau gosto de roupa, né? dos Anéis. Tanto Samuel dinheiro... Samuel Ferreira. Figueira, Tanto dinheiro... Ferreira. Tanto de... não daria para as próximas vezes que nós começar a falar os nomes e colocar Apareceu alguém aqui, a figura aí? Dá, João, pra colocar na tela aí? Tá com o pau, só o nosso vamos ver aqui. Pelo Porque menos às a gente tem vezes uma nós referência. tá falando com pessoas que não sabem quem é, Sim. já vê. A gente já vê. É o que eu falo. E aquela de Rio Preto aqui, A Vitória? Vitória Oliveira. Ela é de outra, Rio né? Preto? Ela é de Rio Preto. Ela é de Sabia Rio não. Preto. Esse dia ela fez um vídeo no Mufato lá, todo. É todo. mesmo? É. E ela tá fazendo propaganda. O que é agora, né? isso? Isso é o quê? Isso aqui é a palavra. Não, era terrível. É o iPhone, não é? Você quer ser o iPhone ou você quer ser o Samsung. Xiaomi? Você quer ser o Xiaomi ou você quer ser o iPhone? Tá nas tuas mãos, Deus mandou te falar, né? E você não sabe o que é. Eu tô te Cara falando do que é, não, era céu. terrível. Cara, é uma Por que aberração. você não tá rindo, É um, Lucas? é um É uma livrinho- aberração, cara. livrinho de autoajuda dos anos 80. É. Não é nem de hoje. Não. Eles já estão atrasados em relação ao que estão fazendo hoje. Eles precisam frequentar algum curso de... Nossa, fraco Eu demais. já sei, eles precisam ir pro Legendários. Ah, garoto. Se o Miguel Oliveira chegou. for pro Legendários, cara, ele volta outro. E, Aí ele aque- vira homem, e né? aquele que ele falou que só não destrava porque você não ora às 3 da manhã e que você não tá no grupo de WhatsApp dele? Só corrigindo, é Vitória Souza. Vitória Souza, verdade. Vitória Souza. Eu podia ter deixado o outro e a gente A, não tomava a o processo. divulgadora do iPhone. Ela já Acho falou que do a iPhone? Apple, tudo que ela... Tem vários vídeos dela falando do iPhone. Mas as pessoas, cara, Você quer ser um iPhone ou um Xiaomi? eu desacredito quando uma pessoa verdadeiramente... Eu tenho dos dois, irmão. ó. Eu quero ter ser os briga. dois. Quero ser os dois aqui, ó. Só que esse aqui que me deu de muito dinheiro, viu? O outro É. ainda tá... Ainda tá se pagando. Ô, rapaz, é cada uma, né? Mas voltando nos legendários aí, quem inventou isso aí, velho? Como é que é esse negócio? Eu não entendi até agora. Cara, Não eu acho que os entendi. legendários acho que veio dos Estados Unidos, né? Lá eles Do começaram... Peru. É do Peru? É. Eles começaram um projeto que tipo assim... Será que pega- foi depois que o Pablo Marçal não conseguiu terminar de subir a montanha lá? É. Não, eu acho que o Pablo Marçal quis iniciar e aí calhou de um cara morrer. Isso. Hum. Já era pra ter sido lançado É. lá, ó. Tá. Teve que atrasar um pouquinho. Não, acho que o cara vi não chegou a morrer, não. Morreu, O bombeiro. morreu, Morreu? morreu. De frio? Ah, De não sei. caminhada lá. Ô, louco. Sabe um negócio que Por eu isso não que eu nem vou entendo a caminhar, respeito essas do Legendários? Guatemalco. A premissa, Guatemalteco, da Guatemala, né? a premissa deles é que é um movimento
para edificar, transformar o homem através de experiências na natureza. Mas eu não conheço alguém que conheça a Jesus sem buscar a palavra, não o mato. Isso. Você tem que subir no monte de oração, não na montanha. Perfeito. Então, assim, qual que é a lógica de você se juntar, você mais os 50 caras, e ficar no meio do mato e achar que isso é conhecer a palavra de Deus? Sabe como que chama isso? Emoção. Pirâmide gospel. É. Pirâmide E financeira é gospel. caro, viu? É caro, acho que é Ó, caro. mas aí tem, tipo, vários níveis. Ó como é que funciona o negócio do Legendários. Pirâmide? Não, vários níveis assim. Por exemplo, eu quero ir no Legendários. Tá, então pra subir a montanha aqui no estado mesmo, não sei o que, tá, vai ter um grupo. Aí eles começam a montar esse grupo. Então vai ser 5 mil. Pronto, paga aí, parcelado, tal, parcela até o dia do evento. No Será que tem boleto. gente já vendendo o uniforme pirata do Legendário? Vamos fazer. Vamos comprar um. Ó, e aí tem o de 80 mil. Você quer o de 80 mil? Vamos fazer. Aonde vai ser? A gente vai em tal país, vai subir tal montanha e já começa a montar o grupo. É assim que funciona o negócio. Cara, é muito louco isso aí. Eu tenho um primo meu que foi. Olha o que aconteceu. Primo meu, primo primeiro, foi, aconteceu tudo. Deus falou, segundo ele. Aconteceu. Na volta da viagem, capotou o carro. Era um teste. Na montanha ali entre... você deve ter conhecido meu primo quando você foi pra Andrades, não foi? Sim, qual deles? O do Lucas. cabeleireiro? É, o barbeiro. Não de careca, o outro. O outro, o Uhum. Lucas. E aí capotou o carro, cara, e tava cheio dos caras lá, ó, tinha até uma mulher junto e tal, que foi, não sei por que ela foi, também não entendi. E aí capotaram o carro na montanha ali, voltando ali de Poços pra Andradas, né? E virou o carro ali e tal, foi um livramento, mano. Não vejo isso como não vejo isso como se não fosse um milagre mesmo de Deus, né? Colocando a mão ali pra não acontecer o pior. Uma Mas- jaqueta do Legendários custa você já tá- R$480 Você tá brincando? na loja oficial. Uma pulseirinha dessa aqui, ó, que a De borracha lá, agência de valor me deu, custa 30. Não, você tá brincando. Ou não? Um não. boné R$100. custa 110. Bora fazer boné, meu filho. Você é louco, ó. E feio, hein? Deixa eu ver, laranja, né? Quanto tempo pra eles começarem a cobrar inscrição pra Isso é igreja? horrível, mano. É, né, João? Quanto tempo será que vai levar pra eles começar a cobrar inscrição Cara, pra igreja? Mas eu ouvi falar que eles não vão fazer A igreja. lavagem cerebral é muito grande, porque tem gente... É igual a gente tava falando ontem de produto, João. Eles não vão fazer igreja. Igual a menina fez do negócio do Brown e tal. Não vão fazer pra não errar, entendeu? Porque tá dando certo desse jeito. Então, mas a ganância move o homem, né? Vamos pensar eles que tão vai dar ganhando bom. dinheiro suficiente agora, mas se abrir uma igreja eles vão ganhar mais. Então, É verdade. Tudo O que isso você tava tem falando, que se Thor? pensar. É uma lavagem cerebral tão grande que tem gente que era uma influência. Eu acompanhava um cara que ele era uma referência no imóveis, corretor de imóveis, um barbudão. Cara, ele abandonou isso, mas é referência, o cara é milionário. Você tá brincando. E ele tá vivendo só isso para Legendários. Eu não sei se ele tá ganhando com isso. Deve estar metido no meio, né? Tem Não comissão, é o, né? Não é o vendedor que era vendedor de casa lá? Isso! É. Não é? É. Será que Ele tá ganhando virou com isso, do Lucas? nada, mano. Ele era um grande. Eu não sei se ele era corretor. Ele era Corretor. corretor imobiliário, só que assim, de E- casas milionárias, casas milionário, grandes. absurdas. E aí ele abandonou continua isso aí. vendendo, mano. Não abandonou nada, não. O que você acha que o cara abandona? Ele tá continuando vendendo. Você acha que ele tá ganhando mais no Legendário ou ganhando mais vendendo casa? Como que Fica ele assim. tem um cargo legendário, será? Não, cara, é que é o seguinte, provavelmente esse cara deve estar encabeçando a chave, lá, o topo da pirâmide pra angariar Trazer dinheiro. pessoas, né? Ou seja, você não falou que teve legendários aí de 80 mil reais? Você já viu pobre no lá? Não. Não viu pobre. Ou seja, o pobre vai nessas daqui da esquina aqui. Pobre não tem condição, pobre não tem direito, então, de alcançar a masculinidade. Não, Bíblia. pobre não. Porque, na verdade, se você é um escolhido de Deus, na verdade, ser pobre é pecado, né? É falta de fé. Entendi. Entendeu? Como que você vai subir a montanha com uns caras que são empresários, grandes de negócios, grandes corretores, vendedores e pá, e você é pobre? Isso demonstra que o seu Deus é menor ou mais fraco ou incapaz de te transformar numa pessoa rica. Porque a teologia da prosperidade é isso que ela te vende. Ela não te vende em si assim. Nós não discordamos teologicamente em relação a quem é Jesus, o que Jesus faz, o que Deus fez, como o mundo foi criado. Essas coisas práticas e pequenas, que pra eles são pequenas, e que pra nós somos essenciais, mas pra eles são pequenas,
não estão em disputa ali. A questão é que eles te colocam pra dentro da igreja pra lucrar nas suas costas. Você pega uma igreja que nem a Universal. A intenção da Universal não é expulsar demônio da sua vida, não é te tornar uma pessoa melhor. Não, nada. A intenção deles é a arrecadação. Cada fogueira santa, cada dia de não sei das quanto, cada sábado de não sei o que, tapete de não sei o que, fogueira. É tudo pra quê? Pra você levar os seus dízimos, levar as suas ofertas, levar a sua primícia, que é isso que eles chamam, né? Primícia. E aí você dá, entrega nas mãos deles. Se de repente você for impactado com aquilo ali de uma forma que, peraí, eu fui lá, depositei o dinheiro, tá, então agora Deus vai me ajudar. Você muda tanto a tua mente em relação àquilo, que às vezes o teu negócio prospera porque você melhora, porque você evolui, porque você faz alguma coisa, e aí depois você joga nas costas da igreja. Verdade, eu fui lá, dei o dízimo, tá vendo? Doei 100 mil, só que aí você foi lá, tomou melhores decisões, agiu de forma melhor, começou a ser responsável com aquilo que você estava fazendo, parou de gastar dinheiro à toa, parou de desviar, de fugir do processo. Aí você vai lá e fala assim, foi a igreja. É isso que eles querem. E aí quando dá errado? Porque muita gente dá errado. Quantas bilhões de pessoas você já viu indo lá na Igreja Universal falando que deu dinheiro de volta? Aí o problema é você também. Porque do mesmo jeito que você tem fé pra dar certo, faltou fé pra dar certo. Entendeu? Então eles te culpam. Aí, ou seja, por isso que muitas vezes eles não são processados. Por isso que ninguém entra com processo. Porque a intenção deles, muitas vezes, é mascarada e transvestida de uma boa intenção. Ó, eu não tô prometendo que você vai ter. Eu tô dizendo que se você fizer isso, você vai conseguir, eu te dou o caminho. Ah, mas eu fiz. Como eu sabia que você fez? Eu te falei que você tinha que fazer isso. Como que eu vou saber? Eu não vivo com você. Provavelmente você não fez, porque senão não tinha dado certo. Entendeu? É algum pecado seu, você não deu. É algum pecado que tá escondido, é alguma ação, atitude errada, é falta de fé, é falta de determinação. Enfim, eles vão colocar milhões e milhões de culpas em você, vão te responsabilizar pela ausência do sucesso. E te joga mais pra baixo ainda. Te joga mais pra baixo. Aí faz você sair de lá e não procurar uma outra igreja, porque na sua cabeça... Você é o fraco. E você vai falar assim, toda igreja evangélica é isso. Então, pra que eu vou numa igreja evangélica? Não, aí o cara vira desigrejado. Eu já vi que deu errado. Você entendeu? Aí a pessoa começa, ela entra num modo de questionamento. Ela não questiona a igreja, ela não questiona aquele pastor, aquela denominação, ela questiona Deus. Peraí, será que Deus quer mesmo que eu esteja dentro da igreja? Aí ela começa a escutar no YouTube os desigrejados, aquelas pessoas que, não precisa ir na igreja, você pode louvar Deus na sua casa, lá ninguém vai te tirar o dinheiro, ninguém vai tirar a tua paz e tal. A pessoa começa a falar assim, faz sentido. Eu fui na igreja, deu tudo errado, me roubaram, me tiraram todo o dinheiro, cometeram um estelionato em cima de mim. Então eu vou ficar em casa, não preciso ir na igreja pra ser salvo. Jesus Cristo não ensinou, não abriu igreja, não fez nada. Então o que você faz? Você fica em casa, você adora a Deus de casa. Entendeu? Aí você entra naquele marasmo espiritual, porque você vai ficando em casa, vai passando o tempo, você vai ficando em casa. Olha só quem chegou aqui. Presença ilustre. ilustre. Um pouquinho aqui pra nós falar sobre alguns assuntos. Vem cá. Por quê? Não, assunto... você tá finalizando. Está conosco. Você não vai escapar aqui, não, uma hora você volta. Renato Poloto, ancião da Igreja Presbiteriana. TikTok? Ele acompanha. Ele curte todos os vídeos lá, cara. Ele é um fiel seguidor. Cara, você dá conta de TikTok, cara? Eu coloquei uns vídeos meus lá, eu fiquei louco. Não, eu faço tudo, cara. Eu faço no TikTok, faço no YouTube, faço Meu no Instagram. Meu Deus do céu. E eu que faço os cortes, as edições e tudo, cara. Ali é o esgoto da internet. Mas você, no TikTok aparece aquilo que você vê, cara. Não, eu tô falando das pessoas que ficavam comentando meus vídeos, cara. Tá. Meu Deus do céu. Cara, tá cheio de tiazinha lá dando coração nas coisas que eu falo. É verdade, você tem razão. Amém. Não, o meu só vai contra, né? E olha que eu sou polêmico, mas o pessoal acaba, sei lá, curtindo o que eu falo, de alguma forma. Vai lá, que eu gosto de bater em santos. Então... não é santo da Igreja Católica não, viu? Nosso ancião da... Agora... Eu vim trazer um cappuccino com o Felipe e me jogaram na mesa. Agora eu vou falar um negócio pra você, já que ele tá aqui, eu vou falar um negócio que talvez você nem saiba que a gente faz, que o nosso canal faz lá. A gente apoia uma missão na África. Lógico que eu sei. Em Moçambique. Aí falou assim, aí eu todo presbiteriano, conservador, né? Com o pé atrás com todo mundo. Falei pra pra pessoa, você tá vinculada em qual... como que chama lá? Negócio de missionários? Agência. Qual agência missionária? Qual agência missionária que você está vinculada?
Ele falou, o que é isso? Ele falou assim, aí eu falei assim, qual que é a denominação que você frequenta? Ele falou, ó, aqui é a Assembleia de Deus, mas faz não sei quantos meses que não vem pastor nenhum aqui. Aí eu liguei para ele por vídeo. Irmão, uma escuridão que ele me atendeu. Aí com muito custo ele falou, espera eu achar um farolete aqui, uma lanterna. Eles falam português, Tora né? Torres, ele Isso, fala. Tora Torres. E aí, cara, ele colocou assim na cara, sabe aqueles memes assim? Uhum. Ele pôs assim pra eu enxergar ele, pra gente conversar, né? E aí ele com um coletinho de mototáxi e tal. E aí no outro dia ele ia fazer o almoço pras crianças. Aí ele falou assim, aí eu falei, na via das dúvidas, eu vou mandar lá R$50 pra esse cara lá, né? Se for um espertalhão. Aí beleza, mandei os R$50, cara. Aí no outro dia ele me liga lá com as crianças, com o arroz e o feijão, só. E acho que foi os vídeos que eu mandei pra você, mostrei pra alguns irmãos. Foi. Fih, eu fiquei uma semana chorando. E ele manda toda semana. Manda toda semana. Ele compartilha as refeições das crianças, o que vai fazer, o que vai preparar. Elas comendo, elas É agradecendo. Manuel o nome dele, né? Manuel. Eu sigo ele no Instagram. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que parar é de querer falar assim, eu só vou ajudar quem for reformado. Ou você que é do meio pentecostal, eu não vou ajudar os irmãos presbiterianos não, porque eles não acreditam no Espírito Santo, que é a ideia, né, que pregam por aí. E eu acho que tem vidas, tem pessoas envolvidas, e eu acho que aí vem lá no filme do Conclave, que eu acho que tem muito, muito peso na hora que ele fala essa parte. Sim. E é uma verdade. Fala, o que você entende de guerra? Você acha que por o irmão não estar numa agência missionária, por ele não saber preencher, e no início eu meti um relatório para ele preencher, sabe? Falei, meu irmão, você acha que o cara vai querer, vai dar conta de fazer um relatório? No início eu puxei muito a orelha dele, e a Thaisa falou, amor, ele tem 20 anos de idade. Isso é um homem de 42 anos. A preocupação dele é só ver se a criança tá comendo ou não. Você acha que ele tem maturidade? Ele já tá além da maturidade dele. Muito um menino de 20 anos, com esposa. E já na aparência já não parece que só tem Pois 20 é. anos. Você vê que vida sofrida, né? E é que às vezes a gente a gente quer catar a cultura das pessoas e adaptar para nós. Sim. E eu acho que as pessoas deveriam... aí eu fiquei muito chocado. E aí eu fiquei sabendo que o Renato não, como chama o da Carol? O Rogério Cruz tinha ido pra lá. Sim, eles foram, o Neto foi também. Aí fui conversar com essa galera. Como é Moçambique? Ele falou, Thor, O Rubinho foi também. O Rubinho foi, verdade. se você quiser ir pra lá, você esteja preparado, meu amigo. Você volta sem as roupas. O que você tiver na mão, nas coisas, você entrega. E aí um irmão falou assim, Thor, também tenha na sua consciência que não há dinheiro no mundo também que dá a solução para isso. Porque, mas tanta gente está passando fome na África. Eu não vou dar solução, mas faça pelo menos o mínimo. Não, faça a sua parte. Se nós não pode alimentar todo dia para as crianças, pelo menos uma vez na semana, elas comem legal, tomam refrigerante. Refrigerante faz mal. Rapaz, faz mal é passar fome. Entende? Você acha que uma criança lá, cheia dos vermes, das coisas, você vai preocupar? A criança tá feliz da vida, rapaz, que tomou uma cutubinha lá, um negocinho daquele, com arroz. Esse final de semana foi um arrozinho amarelinho lá, né? Então, parecia um arroz temperado.
E eles dão cabrito, cara. Um cabrito de 20 quilos dá para 400 pessoas. Olha só. É 2 pedacinhos de carne para cada um. Então, o cristianismo, eu acho que a gente tá muito perdido em dogmas, em tanta coisa, que esse filme Conclave dá um puxão de orelha A nessa intenção parte. é justamente ligar do filme é puxar para esse lado social. Porque a gente não pode viver só no social, mas Sim. nós não pode viver só ir atrás de teologia. Sim. Nós tem que ter vida prática, né? E a vida prática, eu acho que muita gente vai na igreja, o Renato, eu acredito nisso, que eles se eximem de culpa entregando o dízimo e oferta. Mas eles não têm coragem de ver um vídeo lá dos meninos de Moçambique. Entendeu? Sim. E é esse tipo de coisa que a gente tem que chamar atenção. No início, Calvino mandou os holandeses virem para o Brasil. Certo? Certo. Hoje, nós queremos assistir cursos ou conferências no ar-condicionado, num negocinho de preferência que seja estofado, o banco da igreja, que tem um som topzera da galáxia. Se for mais dia, você quer ficar num hotel, já um negocinho, uma casa boa. Eu acho que a gente precisa ter... Nós precisamos ocupar esses espaços que foi tomado por muita gente que é contrária à nossa fé. Mas são seres humanos que se condóem com o próximo. Sim. E nós, os nossos frutos como cristão, não estamos vendo, cara. Sim. Porque nós ficamos naquela assim, mas será que eles estão vindo pro evangelho por causa da comida ou por causa... Não interessa. É você que vai ser o julgador agora? E nesse caso do... Meu pai se converteu por causa da minha mãe, pô. Mas exatamente. Você. Eu por causa da Thalita. Pois é, ué. Fala aqui, ó. Nesse... Eu foi esse caso do teu pai. Eu não era cristão, conhecia comecei a ir frequentar a igreja e conhecer a palavra através dela e me converti. Mas Aí, nesse caso do... Se hoje, por exemplo, falar... Ela foi um canal, mas aí o Espírito Santo mexe com a gente. Se a Thalita falar assim pra você hoje, amor, eu vou parar de ir na igreja. Tá louca? E você pararia? De jeito nenhum. Pois é. Depois que ela fez pra você ir, né? Não, é louco. Então, deixa eu falar. Esse cara, no caso específico aí desse irmão lá de Moçambique, cara, eu não espero que ele vai evangelizar todas essas crianças e tudo mais. Não é esse o papel dele, não. É ele suprir a fome ali das crianças e das pessoas que estão em volta dele. E aos poucos, levando a palavra de Deus. E eu falei assim, sabe? eu falei pra ele, assim, não esconda nada da gente. Se tiver que comprar coisa pra sua casa, comprar uma roupa pra sua esposa, compra, cara. Entende? Que eu sei que você precisa. Agora você vai estar envolvido mais, né? Você vai ter uma responsabilidade a mais pra cuidar aí, né? Então, compra. Então a gente acho que... É que a gente esquece que os dízimos e as ofertas são um reconhecimento daquilo que Deus fez para conosco. Mas em nenhum momento a Bíblia nos... Não fala onde tem que aplicar, né? Em momento nenhum a Bíblia fala assim, isenta a gente da responsabilidade de lidar com o órfão, com a viúva, com os necessitados e etc. Então, além de você colaborar com a igreja através dos dízimos, das ofertas, que foi um reconhecimento em relação àquilo que Deus te deu, não é troca de salvação, não é moeda de troca, não é barganha, não é nada. É uma resposta àquilo que Deus já fez para você. Além disso, ainda assim continua sendo responsabilidade individual nossa de cuidar dos necessitados, sejam eles onde estiverem, quem forem, quando forem, enfim. Ele fala bonito, né? Você vê? Fala. isso aí. E falando em coisa bonita, Renato, você pegou a parte mais séria desse podcast aqui, porque a gente foi indo pra um nível aqui, porque não tem como não subir a régua. Os caras são um é escatológico, o outro é escapelado. Eu só tô aprendendo. E aqui. esse cabelo dele hoje ficou maravilhoso, hein? Eita. Só tô aprendendo. Um abraço aqui pra Barbearia Rock Club. Você vai lá na Na Rock Club. pessoa do Mineiro. O Mineiro tá lá. Mineiro é terrível. É isso aí, muito bom, viu?
Ó, ô Renato, você pegou, porque esse aqui é um podcast E cristão. você, qual barbearia Não que posso você vai falar, mandar um abraço aí do seu cabelo, Felipe? Da UOL, aquela máquina UOL. Barbearia UOL. Então, e a gente tava aqui, fez um assunto assim, colocando a parte, né, cristã, tudo que a gente tá vendo que tá acontecendo, a morte do Papa, né, essa troca de poder, os fariseus, né, quem mais? O menino lá, os profetas, os falsos profetas. falsos profetas, quem mais? A gente falou aqui das falsas profetas. Dos legendários. Legendários. Eu vi alguma coisa na internet, alguns pastores falando sobre Qual a sua isso. opinião? É seita, não é seita? Sim. Legendários? É. Você não se inscreveu? Como é que tá? Tua Não, não me inscrição? inscrevi, mas eu tenho alguns conhecidos que já fizeram. Não, você tá brincando, falando Você sério? acha que custou caro Tá aí falando pra sério? Andradas? Sim, sim. Não posso citar, mas tenho, depois eu te falo. Você acha que custou caro aí pra Andradas? Não, mas é Não é baratinho mais. pra legendários. Então, esse que o pastor tava falando no YouTube que eu vi, na verdade eu fui por curiosidade, porque tava lá, é seita, não é, e tal. E como eu sei que alguns amigos fizeram e tal, eu falei, deixa eu ouvir a versão daquele pastor, não me lembro agora o nome. E aí ele tava falando de R$1.400, R$1.500. Eu achei pouco. Então, mas pelo que eu entendi, tá tendo meio que franquias do negócio. Porque é uma pirâmide, cara. Porque ele falou Não é área VIP, os VIP é 80. um dos caras falou, não, é um pouco caro porque eu tenho que pagar royalties. Então está. Então não é. Ó, o corretor lá. Está nesse. Isso, então tá virando algo que você. Vou na região de Rio Preto, tem uma montanha aqui, eu vou. Conglomerado. Pô, eu acho que eu vou começar com você aqui na região de Quanto custa uma franquia dessa? O Renato foi até o ponto de colocar o cartão pra ver quantas vezes parcela. Deu 1.000. Brincadeira. Mas, ó. Se era Mas, sem juros. Pelo nível que eu Só pra ver vejo, se era sem juros. não é muito em parcela, não. É o pessoal do nível alto. Não, mas tem. Aí você não É tá só entendendo. quem Você tem viu grana. 1.400 Pobre não eles tem falando direito. Vou te explicar como é que é isso aí. Porque eu fiz a minha inscrição. É assim, ó. Cada nível, os caras falam, então, quer subir essa montanha? Essa aqui é 1.400. Mas aí, vamos montar um grupo agora pra subir aquela de 80 mil, que é no não sei aonde. Vamos montar uma de 20 mil, que é não sei aonde. São desafios. Diferentes. É o que seu bolso, desafio que seu bolso aguenta. É o que o teu bolso diz. É tipo São apartamento. níveis de pessoas. Suite Master. Eu fico Suite- pensando o que um monte de homem faz no meio da montanha Deus à noite. me Ó, eu sozinho. quero deixar claro aqui, Eu você tenho- faz Será que parte é do isso Eu mesmo? tenho pavor a homem. Agora eu vou deixar Eu claro não tô aqui. nem no PH, eu vou em legendário, gente. Tem Ó, misericórdia. Vamos deixar claro aqui, você que tá preciso assistindo aí, fez o Legendários, ou tá pra fazer, ou conhece alguém que fez, e sabe de verdade, igual o Renato não quer entregar quem são os caras, mas você tem essa não liberdade de não posso, entregar. né? Não, Não tá posso. certo. Mas você que quer rebater e tudo que nós falamos aqui é mentira, tá convidado pra sentar nessa mesa aqui e contar pra nós o que é o Legendário de verdade, fechou? Ou qualquer outro assunto também, que de repente... Eu comentei o que eu ouvi do pastor, mas Sim. também sei muito raso. Sim. Mas agora, sobre Renato, isso. você sabe por que você tá aqui nessa mesa? Você sentou aqui, não sabe, né? Não sei. Posso contar a verdade? Por que a gente colocou você aqui agora? Pra gente já finalizar esse podcast com chave de ouro? Pai do céu. Eu vou te contar, Renato. Ai, Jesus. Essa parte é a que vai ser cortada. Então, Brincadeira, né? é porque você é especial e veio trazer só um cappuccino pra mim. Muito obrigado. você viu. Renato é nosso vizinho aqui do estúdio. Poderia ter trazido pra mim também, né? Mas É. tá tudo bem. A cara dele. Adoro colocar ele em saia Eu justa. não. Primeiro, eu não sabia que tava tendo gravação. Ele nem sabia que tinha. Ele colocou um cappuccino lá na máquina e Não, falou, eu não não, você quero. E eu colocar. furei. E ficou o dia inteiro. A Thalita falou, vou mandar mensagem pro Felipe, ele vai ter que vir aqui tomar esse cappuccino que não vai perder. Foi Aí ele isso. falou, traz aqui. Ela vai lá fazer, leva lá pra Gente, ele. pra você eu tô aqui que na mesa. tem uma empresa que tem aí um potencial de investimento para Fazer o Legendários? fazer o seu negócio avançar Ah, ainda tá, mais, Tá. entre em contato com... Ele é filho do João Silva, painéis. Brincadeira. Não sou, não. Você compra painéis aqui. Grande amigo a e preço mentor. de Grande custo. amigo e mentor, João Silva. Mas você não fica gritando na hora da mentoria, não, né? Que nem os Não, legendários. de jeito nenhum. Ah, então tá bom. Então é Não, sério. Renato é representante aí da J. Silva Painéis. Muito obrigado por fazer o Renato, que ele é hoje o maior vendedor de painéis dessa Ô, cidade, louco. região, Tem. Brasil e Iugoslávia também. Já estamos com painel de LED lá Quem agora. tá dizendo isso é você. Tô brincando. Mas muito obrigado pela tua presença, Renato. É isso, Foi só um obrigado momento de vocês descontração pela mesmo. honra aí de colocar eu na mesa. Não, tamo junto. Pra Deus colocar você na abençoe a mesa todos. é só... Fiquem com Que nem o Deus. CLK. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Amém, amém, amém. Nossa, já terminou. Valeu. Então, valeu, muito obrigado. Esse foi o Cê é Louco. Tamo junto. Ô, João, fala tchau.